estar caminhando ou conversando com os amigos e de repente olhar para algo que ninguém do grupo havia reparado. Chegar no ambiente de trabalho ou no meio daquela reunião que nem ata nem desata ou nó e dizer em alto e bom som: gente, tive uma ideia. Deu ruim? A ideia foi furada? Não saiu como esperado? E daí? Errar e ter a coragem de tentar novamente, ter as ideias borbulhando em sua mente é um sinal de luta e também de resistência. Se interessar por coisas diferentes, conhecer outros lugares, pessoas e culturas novas, experimentar ou fazer comida diferente, se a experiência for ótima, maravilha, e se for ruim, dar muita risada e ter aquela história para contar aos amigos. Apreciar um belo pôr do sol e olhar com curiosidade para aquilo que nos é desconhecido. Ter paixão por aprender, questionar o funcionamento das coisas, ter curiosidade para saber quem teve aquela ideia brilhante, aquela sacada genial e dizer que máximo, como ainda não havia pensado nisso antes. Curtir um cineminha, um teatro, aquela ida ao museu, se aventurar pelas lentes da fotografia, arriscar aquele passo de dança, se propor a fazer algo que nunca fez. Saber virar a página, revirar a página, colar outras páginas, virar folhas de ponta cabeça, amassar as folhas, fazer picadinho delas, até que vire um lindo e inesperado mosaico. E teremos aí um mosaico de ideias. Pensar fora da caixinha, sair da zona de conforto, mudar o corte de cabelo, mudar de casa, de emprego, ou ter a coragem de sair de um relacionamento que não te faz tão feliz, para estar pronto para novas possibilidades. E aí teremos um mundo de oportunidades. Já pensou? E aí, tem coragem? Hoje falaremos sobre abertura ao novo. E para isso contamos com a participação aqui no estúdio da professora Maria Fernanda, que atua aqui no EFAP junto conosco e que acompanhará as interações via chat, e a participação remota da especialista Maria Lúcia Morando, a Malu, né, do Instituto Ayrton Senna, da nossa oficial administrativa Karina, né, do nosso professor coordenador Wilson, da supervisora de ensino Claudineia e do professor Nilton. Todos profissionais da educação como você e eu, que toparam compartilhar suas vivências e experiências com a gente ao longo desse bate-papo. Eu sou a professora Tânia Gomes, trabalho no EFAP e dou boas-vindas a todos que nos assistem pelo Centro de Mídias ou pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos à nossa quarta roda de conversa. Para dar início aí à nossa quarta roda de conversa, convido vocês a verem com a gente um slide na qual a gente vai explicar um pouquinho dessa macrocompetência abertura ao novo. O que temos para vocês é apresentar um trabalho com o objetivo de promover um espaço de escuta e de troca de experiências entre os profissionais da educação em torno das competências socioemocionais, visando atender um dos fundamentos presentes no plano estratégico da Secretaria, o pilar Cuidar das Pessoas. Pode passar? Na apresentação dessa proposta, nós trabalharemos 5 rodas de conversa. Essa é a nossa quarta roda de conversa, né? E teremos mais uma que é a amabilidade. As nossas rodas de conversa ficam em torno de 5 macrocompetências e dentro dessas 5 macrocompetências nós temos aí as 17 competências socioemocionais, que está disponível para vocês também no nosso percurso no AVA, tá? Onde vocês também podem acessar. Para isso, como comentei, realizamos 5 rodas de conversa, onde em cada encontro nós focaremos em uma das 5 macrocompetências socioemocionais. E no dia de hoje falaremos sobre abertura ao novo. Junto comigo, para falar um pouquinho sobre a abertura ao novo, além da Maria Fernanda também, que nos acompanha para as interações do chat, convido a nossa especialista muito querida, Malu, né? Mais uma vez, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje, né? E peço que você conte um pouquinho sobre o que seria essa macrocompetência, né? A abertura ao novo, e por que ela é tão importante, né? E muito importante que a gente desenvolva, né? No nosso dia a dia. Malu, por favor, seja muito bem-vinda. Oi, Tânia. Oi a todos que estão aqui nos acompanhando, os colegas também aí que vão interagir. Eu agradeço muito o convite, é muito bom estar aqui, é uma honra falar com educadores, meus colegas de profissão, e é uma honra falar sobre as competências socioemocionais, que são tão necessárias para nos ajudar a lidar com as demandas e situações do dia a dia, do nosso trabalho, da nossa vida pessoal, na escola. As competências socioemocionais, elas nos ajudam muito, por exemplo, a estarmos abertos a novas experiências de vida, como agora, né? Esses nossos últimos 8 e longos meses. E você me perguntou sobre abertura ao novo, então, a nossa estrela de hoje, né? A macrocompetência abertura ao novo. Eu
gosto muito dessa macrocompetência, sou suspeita para falar dela. E o que é a abertura ao novo, né? Ela diz respeito às pessoas serem curiosas, serem flexíveis, se proporem a conhecerem diferentes manifestações culturais, intelectuais, estéticas, a ter imaginação, a ser receptiva e valorizar novas ideias, a olhar com outros olhos para as coisas, a admirá-las, a buscar novos conhecimentos e perspectivas e a criar. Eu gosto dela porque, para mim, a abertura ao novo é olhar o mundo com outros olhos. E essa macrocompetência ela é composta por 3 competências, que é a curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. A curiosidade para aprender, o nome já diz muito, é a paixão pela aprendizagem, é a exploração intelectual. Ela está relacionada a investigar, a pesquisar, a desenvolver o pensamento crítico e a resolução de problemas. Eu penso na curiosidade para aprender como motor do aprendizado. Além da curiosidade para aprender, tem a imaginação criativa, que é o pensar fora da caixa, que é gerar novas ideias, né? Ideias interessantes, criar formas de fazer e de pensar sobre as coisas, por meio de tentativa e erro, fazer ajustes quando necessários. Então, de que forma que eu posso ajustar isso? Se isso não deu certo, por que caminho que eu posso ir? Né? Aprender com as nossas falhas e gerar outras possibilidades, combinando conhecimentos e ideias. E, por fim, o interesse artístico, que diz sobre valorizar e apreciar manifestações artísticas, né? Desenvolver sensibilidade para a beleza nas suas diversas formas e linguagens, expressando ideias, pensamentos, emoções, é colocar em prática os multiletramentos para si e para o outro. Para finalizar essa contextualização, uma coisa bem legal do nosso momento aqui hoje e dessas oportunidades que vocês estão trazendo para os educadores da rede é que tem tudo a ver, essa conversa tem tudo a ver com a abertura ao novo, né? Já que a intenção é proporcionar um momento de troca, de circulação de experiências e de conhecimentos que enriquecem cada vez mais a nossa vida pessoal e profissional, né? Malu, muito obrigada, né? Realmente para a gente iniciar essa conversa, foi uma boa contextualização. E de fato aí a gente vem com alguma ideia aí de inovação, de novidade, né? E temos um grupo de profissionais da educação aqui, 4, né, que estão conosco, representando aí toda a secretaria, que são fantásticos, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar e realmente são pessoas que fazem jus à macrocompetência, né, da qual eles vieram falar um pouquinho. E para iniciar aí o nosso bate-papo, né, então eu vou chamar, né, aqui para participar conosco dessa conversa, a Claudineia, né? Então vou convidá-la, né, com o nosso convite, né, com a palavra o educador. Convido aí a educadora Claudineia de Almeida Passos, né, supervisora de ensino da DE de Caieiras, tá? Para que ela fale um pouco do seu depoimento com relação à macrocompetência e abertura ao novo. Então, por favor. Que todos estejam bem. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história de vida. Para começar, eu quero dizer que eu gosto muito de poesia. E uma poesia que me inspira muito é a de Cora Coralina. Eu amo poesia. E amo também desafios. Viver sem rotinas, para mim, é aprender sempre. É experimentar o novo. Meu nome é Claudineia. Estou na rede estadual de ensino há 25 anos. Passei por quase todas as funções dentro de uma escola. Professora, coordenadora pedagógica, vice-diretora e atualmente meu cargo é de diretor de escola. Mas recentemente
novamente o novo me chama. Estou na função de supervisor de ensino e recebi o desafio de ser gestora do programa Conviva. Esse programa, ele cuida das questões de boa convivência, de construir um clima agradável e acolhedor e que seja propício à aprendizagem de todos. Todos nós, independente da função que ocupamos, precisamos estar dispostos a aprender constantemente, estar aberto ao que é novo. É interessante que dentro do programa Conviva, para cuidarmos uns dos outros, nós temos a conexão solidária e novamente tivemos que buscar alternativas para o desafio proposto, ou seja, sair do convencional, buscar algo diferente do que estávamos acostumados a fazer. E aí veio então a ideia de aproximar o real do virtual. E então, Conexão Solidária ganhou o nome de Café Virtual. Esse café virtual, apesar de ser virtual, ele tem dado um excelente resultado. Tem me aproximado dos meus colegas de trabalho e estamos aprendendo junto, aprendendo uns com os outros, a passar por esse momento difícil, complicado, né? Mesmo sendo complicado, eu, particularmente, estou tendo alegria em realizar o meu trabalho. Além disso, me possibilitou também novos aprendizados tecnológicos. Aprendi a usar o Zoom, o Meet e o Teams. Então, todos esses acontecimentos recentes relacionados à pandemia me fez ver que aprender é muito importante. Na verdade, ninguém nasceu sabendo. Todos nós temos que aprender e temos de fazer escolhas, temos caminhos a ser escolhidos. Então, nós podemos aprender com desejo, aprender com paixão e tornar o nosso dia a dia, o nosso cotidiano mais intenso, mais saboroso. Viva o novo, não fuja dele. Encare os seus desafios e os problemas como oportunidade de crescimento. Eu tenho feito isso e tem dado certo. E para concluir essa minha fala, eu gostaria de enviar para vocês o meu abraço virtual. Muito obrigada. Ah, que ótimo. Claudineia, muito obrigada por compartilhar conosco aí a sua experiência, né? E foi muito interessante a sua fala, né? A professora Claudineia também está conosco aqui também ao vivo, né? Então poderemos também participar das interações e faço um convite também a você que nos assiste. E aí, vamos enriquecer um pouco o nosso bate-papo? Traga aí um pouco da sua experiência, né? Você pode colocar aí o relato da sua experiência com uma experiência, um relato, alguma coisa sobre a abertura ao novo no nosso chat, né? Que está acompanhando conosco aqui a nossa colega de trabalho, a Maria Fernanda. E caso você tenha também alguma pergunta para a nossa especialista, a Malu, ela também está aí hoje para que possamos conversar sobre vários temas relacionados. Então, escreva aqui no chat, né, que a Maria Fernanda traz para a gente aí a sua contribuição, tá bom? Obrigada. Malu, eu queria aproveitar também para fazer uma pergunta, né? O que você, a professora Claudineia, né, a supervisora Claudineia, ela falou muito bem da experiência dela, né? Uma trajetória muito bonita, né? Uma carreira muito bacana e realmente, além de ser uma pessoa aberta ao novo, né? Também uma pessoa muito amável, né? À medida em que ela gosta também de deixar um abraço, né? O que também é bastante importante. Então, eu gostaria de conversar um pouquinho contigo para ver o que a gente pode aproveitar um pouco da experiência, né? Que foi falada pela supervisora Claudineia, e de que forma a gente pode aproveitar um pouquinho o que você pudesse comentar, né, o depoimento que foi feito, e o que a gente pode trazer aí também de experiência para as pessoas que nos assistem, tá bom?
Tá ótimo. Claudineia, amei tudo que você trouxe, a forma como você traz, como você fala, é muito acolhedora, e isso é muito importante, né? Você mesmo trouxe quando você falou da experiência do café virtual e das trocas. Eu fui anotando aqui algumas coisas muito bacanas, então, começando por quando a Claudineia fala da importância de abrir-se ao novo. Talvez não seja uma tarefa muito fácil para a maioria das pessoas, né? Abrir-se para o novo é sair da zona de conforto, é sair um pouco daquilo que a gente está acostumado a fazer e que está legal. Mas é querer crescer também, né? É aquilo que eu falei, é olhar o mundo com outros olhos, é ver novas perspectivas. Então, quando a Claudineia fala sobre tudo, toda a trajetória dela e tudo que ela tem vivido, isso nos mostra o quão é importante a gente estar aberto ao novo, mesmo que seja um desafio, né? É um desafio gostoso de viver. E aí, a Claudineia começou falando de poesia, que ela gosta muito de poesia, e isso traz muito da questão da curiosidade para aprender, então você buscar a poesia, você entender a poesia. A poesia também, ela fala do nosso interesse artístico, né? Desse olhar para as manifestações, para as diferentes manifestações, para a beleza que existe na linguagem, né? De como a linguagem leva a gente para outros espaços. Além disso, ela fala também de experimentar o novo, né? Dela tá há 25 anos como educadora, mas em com diferentes atuações, e agora, inclusive, com um novo desafio. Claudineia, imagino que não tenha sido fácil todas essas transições, tenha sido realmente desafiante, mas é muito gostoso aquela conquista, né? E eu também tenho certeza que para isso você precisou conhecer mais, se aproximar mais de conhecimentos que talvez não fossem tão claros para você, mas que você esteve aberta, você foi flexível, você se propôs. E isso é muito lindo. E além disso, quando você fala do café virtual, das diferentes manifestações, você fala do exercício da imaginação criativa. Como que eu posso chegar no outro? Né? Como que eu posso fazer para levar conhecimento para as pessoas, para trocar com o outro, para conhecer o fazer, as práticas do outro e agregar no meu fazer? Então, compartilhar com o outro, aprender com o outro, está muito relacionado à curiosidade para aprender e também ao interesse artístico. Então, na sua fala, Claudineia, fica muito explícita as 3 competências da macrocompetência abertura ao novo. E isso é muito lindo. Olha, toda a minha admiração aí ao seu fazer e à sua pessoa. Obrigada pelas contribuições. Eu devolvo a palavra, então, para a Tânia. Ai, obrigada, Malu. De fato, a professora Claudineia foi fantástica, né? A gente já pode notar aqui algumas contribuições também do chat, já passa a palavra aqui para Maria Fernanda, mas, de fato, as pessoas realmente se tocaram bastante, né? A ideia do café solidário, né? Da conexão solidária. É algo que chamou bastante atenção e a gente volta a falar um pouquinho daqui a pouco, tá? Junto com a gente aqui, eu gostaria de incluir no nosso bate-papo uma convidada também muito especial, que vai falar sobre abertura ao novo, né? É a professora Karina, a Karina de Souza Gomes. Ela é diretora do Núcleo de Administração e Pessoal da DE de Santos, né? E a Karina é ótima, muito simpática, muito para frente, né? Então, eu gostaria de convidar aqui, né, com a palavra, a nossa educadora. Bem-vinda, Karina, fique à vontade. Obrigada. Obrigada, Tânia. Na verdade, eu não sou professora, então eu não tenho muita facilidade, assim, de ficar falando. Eu sou um pouquinho tímida, mas não muito. Eu sou da diretoria de ensino de Santos. Eu trabalho no estado há 8 anos. Eu sou de anos. E na minha sala, né, o núcleo que eu administro,
Ele é conhecido como o núcleo da bagunça, o núcleo da festinha, porque nós somos muito animados, né? Eu sou uma pessoa bem animada, então eu acho que essa característica ela acaba indo para a sala que eu coordeno. E quando tem algum problema, né? Quando ocorrem alguns problemas no CRH, como já ocorreu, demanda em atraso de aposentadoria, de contagem para abono, a nossa sala, mesmo sendo conhecida como uma sala barulhenta, né? Como a sala bagunceira, a sala que está sempre muito cheia, a gente acabou tomando conta dessa demanda, aprendendo esse serviço e zerando essa fila. Então, assim, às vezes uma sala que é uma sala, né, um pessoal que é um pessoal barulhento, muito animado, às vezes é um pessoal que trabalha bastante, tipo a gente, né, tipo eu e os funcionários do NAP. O que a gente usa sempre como arma, né, para fazer esses mutirões, que a gente conta com a ajuda dos GOIs, a gente está sempre aberto para o novo, né, e aí a gente sempre conta com a ajuda do pessoal da própria diretoria. Então, o que a gente costuma fazer é fazer café da manhã. A gente seduz as pessoas com comida. Então, a gente sempre fez muito café, sempre fez muita festa, e aí, quando a gente precisa de uma ajuda numa demanda em atraso, vem o pessoal para ajudar a gente. Assim, outra coisa que eu queria falar é que eu não sabia dessas macro competências que eu tinha até ser indicada para participar desse grupo, porque para mim era só meu jeito de ser. Mas aí eu, enfim, é isso. Bagunceiro, que de vez em quando dá certo. Passa a palavra. Tranquilo, Karina. A gente está com alguns probleminhas técnicos aqui, né? Acho que alguma oscilação do sinal, tá? Mas foi possível ouvir, assim, seu relato, né? E, como sempre, nós já tivemos a oportunidade de conversar antes, né? E ela é sempre muito alegre, muito festiva, tem sempre um grande sorriso. Então, a partir do seu relato, né, eu gostaria também de agradecer, né, por compartilhar conosco a sua vivência, né, muito obrigada também por isso, e gostaria também de conversar um pouco com a Malu, né, que ela ouviu também o seu depoimento, e aí a gente percebe muita leveza na sua fala, né, uma alegria, como eu comentei agora, né, ela sempre fala com um sorriso grande, essa história de trazer as pessoas com comidinhas, né, de fazer um convite às pessoas para que elas participem aí também, embora esteja numa responsabilidade do seu trabalho, né, mas num ambiente aí um pouco mais leve, né, um pouco mais festivo também, que me parece uma característica muito importante dela. Então, eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho, Malu, né, o que dessas características que a gente percebe na Karina podem propiciar para as pessoas alguma experiência, né, ou que elas pudessem experimentar de novo, ter a experiência, né, de estar aberta a esse novo. O que você pode falar um pouco para nós sobre isso? Bom, começar agradecendo a Karina por compartilhar esse depoimento. Karina, muito legal. A sua animação realmente contagia. Muito bom. Olha, quero visitar a sala de vocês ali, o departamento. E aí, antes de falar sobre abertura ao novo, mas um pouco também relacionado, você é de Santos, eu amo essa cidade. Santos tem uma beleza, realmente a gente pode colocar muito em prática o nosso interesse artístico em Santos. Então, começando por aí, já demonstro aí meu carinho. Karina, quando você fala, né, no seu relato sobre essa forma de trabalhar, de trazer alegria, de trazer leveza, de ser uma sala barulhenta, acho que porque todo mundo trabalha alegre, a gente ri, né? Quando é assim, a gente fala um com o outro, mesmo distante. Isso é muito bom. E isso é um trabalho de multiletramento, eu diria, né? É de sorrir, de olhar no olho, de enxergar o outro com leveza, com simplicidade. E isso é estar aberto ao novo, né? Normalmente um ambiente de trabalho, antigamente, principalmente, tinha que ser um ambiente sério, né? Era muito mais... Tinha muito mais credibilidade se ele fosse sério.
e você traz que não. E a gente pode olhar realmente com outros olhos, que a gente pode ser flexível, que o ambiente pode ser alegre mesmo não sendo, que o ambiente pode ser leve mesmo não sendo sério e produtivo também. Isso aí eu tenho certeza que vocês precisaram trabalhar muito a imaginação criativa, né? Como que a gente vai fazer para o nosso departamento não parecer o departamento chato, que resolve problemas, né, o tempo todo? E aí vocês então optaram pela alegria, pelo sorriso, e isso é muito bacana. As próprias comidinhas, né, também faz parte dessa imaginação criativa. Como a gente vai trazer o pessoal para perto? Então, eu destacaria muito a imaginação criativa e eu destacaria também a curiosidade para aprender quando você fala que vocês zeraram a fila, né? Então, vocês tiveram que pensar como será que a gente faz para chegar para terminar toda essa demanda, para atender todas as pessoas que estão esperando. Então, vocês precisaram resolver problema, né? E para isso vocês precisaram pesquisar. Além de ter imaginação criativa, vocês também precisaram ser curiosos para aprender, para chegar nesse objetivo. Então, muito legal. Amei escutar aí o seu depoimento. Obrigada. Passo a palavra, Tânia. Ah, sim, obrigada, Malu. Então, eu vou passar a palavra aqui, né, para a nossa colega Maria Fernanda e perguntar, né, Maria Fernanda, temos aí alguma pergunta, algum comentário também no chat? Lembrem-se que vocês podem colocar perguntas para a nossa especialista Malu, assim como podem também colocar comentários também a respeito dos relatos que têm sido feitos aqui, tá? Fiquem à vontade. Maria Fernanda é chamada por nós aqui muito carinhosamente de Fer, né? E perguntamos aí, Fê, você tem alguma pergunta aí no chat, algum comentário? Boa tarde, gente. É um prazer enorme poder estar com todos vocês. Estou ouvindo aqui as falas de vocês, estou aprendendo bastante, está sendo super divertido também parar para repensar algumas coisas, né? E está sendo uma experiência bastante interessante também poder acompanhar o chat, né? Os professores estão participando bastante ativamente do chat, chegaram já bastante elogios, né? Então, a Protatiane falou que está adorando ouvir os relatos, a maneira como a Malu está fazendo as interpretações, a leitura, né, das ações. A professora Soraya colocou assim, olha, na minha opinião, a abertura ao novo é uma coisa que, assim, a gente tem que praticar 24 horas por dia, e não só em situações específicas do nosso cotidiano, né? Nessa mesma linha ainda, a professora Soraya diz assim, que é, na minha concepção, abertura ao novo? Ela diz, seria colocar na prática os saberes que eu julgo que eu já possuo, trocando-os com os jovens dessa nova geração. A professora Soraya trouxe a contribuição dela. E aí, tem duas colocações que estão aqui no chat que são bem interessantes, que eu gostaria de convidá-los a comentar, né, trazer a visão de vocês. A professora Priscila, ela começa dizendo assim, do meu ponto de vista, sair da zona de conforto é algo que pode gerar conflitos. E ainda, né, nessa toada, o professor Clodoaldo, ele diz assim, ele pergunta, por que será que quando a gente fala de abertura ao novo, o medo é algo que sempre vem atrelado a isso? Será que existe alguma forma de superar este medo que vem assim quase inerentemente atrelado à abertura ao novo? Passa a palavra. Então, Malu, eu passo a palavra para você também, para que você possa nos ajudar aí a compreender um pouquinho mais do que foi colocado aí pelas perguntas. São bastante interessantes, né? A questão de estarmos sempre, né, naquele conforto, né, na nossa zona de conforto, né, a gente tem um pouco de medo, né, por que desse medo, né? Por que a gente se acomoda tanto aí nessa chamada zona de conforto? Pois é verdade, a gente se acomoda mesmo, porque é isso que os colegas foram trazendo no chat. Pode gerar conflito, pode gerar um conflito interno, né? Ou talvez conflito com outras pessoas, gera medo, a gente tem medo de errar, a gente tem medo de não estar no caminho certo. Então, como foi falado, realmente a gente tem que trabalhar, a gente trabalha a abertura ao novo
muito, assim, todo o tempo. E o importante é a gente ter consciência de que a gente está trabalhando a nossa abertura ao novo. Claro que a gente trabalha as competências socioemocionais de forma informal, né? No nosso dia a dia, de forma não intencional. Mas trabalhá-las de forma intencional gera para a gente e para o outro muito mais aprendizagens muito mais significativas. Então, quando a gente tem clareza, aquilo fica mais guardado, sabe? Fica guardadinho ali na nossa cabeça e e é possível que a gente dê um passo a mais. Então, aqui, outra interação do chat que veio é a troca com os colegas. Realmente, estar aberto ao novo é estar aberto a escutar o outro, a aprender com o outro e a levar para o outro aquilo que a gente também conhece. Não significa que o que a pessoa está falando é uma verdade absoluta, por exemplo. O que a gente tem que fazer é levar aquilo justo ao pé da letra, pensando, por exemplo, num fazer pedagógico. A pessoa faz desse jeito, meu colega, o meu par, então eu tenho que fazer exatamente isso. Não, a gente tem que analisar, a gente tem que pensar criticamente. Como que isso serve no meu caso, no caso dos meus estudantes, no caso da minha comunidade, dos meus professores, enfim, a gente tem que ter esse olhar personalizado, né? Sempre dando espaço para a gente ser protagonista e para o outro também, né? Para ter essa troca de corresponsabilidade. E aí a questão de gerar conflitos, ela realmente, sair da zona de conforto é complicado, mas a gente precisa sair dessa passividade e vislumbrar novas formas, né? A gente tem que dar voz para aquilo que está acontecendo. A gente precisa se propor. Tenho medo, claro que tenho medo, né? Existe o conflito interno e eu diria que o nosso conflito interno, na maioria das vezes, é o medo. E o medo, ele é uma coisa que pode travar a gente e por conta desse medo de errar. E errar, antigamente, era visto como algo... Antigamente não, acho que até hoje, né? Como algo que, não sei, a gente fica com vergonha de errar, a gente se sente bobo, a gente se sente diminuído. Quando, na verdade, errar é bom, né? O errar, ele mostra pra gente outras possibilidades. Se eu olhar o erro com uma outra lupa, eu vou perceber que o erro, ele pode me levar para diferentes caminhos. Eu posso imaginar outras formas para chegar à solução daquilo que eu buscava. Eu posso me aprofundar, conhecer mais. Então, eu me equivoquei nisso. Como será que eu posso fazer diferente? Então, a gente desperta a nossa criticidade, a gente desperta a nossa criatividade, a gente desperta a nossa imaginação, né? Quando a nossa flexibilidade de buscar caminhos alternativos. Então, a princípio, pode gerar um conflito e um medo, mas é muito gostoso a gente colocar a cabeça aí para trabalhar a partir desse medo, a partir desses desafios, né? Da nossa relação com o erro. A gente precisa se aproximar dele. E realmente tem que trabalhar 24 horas aí para essa abertura ao novo, mas é um trabalho gratificante. Passo a palavra. Bacana, Malu. Eu vou aproveitar um pouco o gancho também do que você havia colocado aqui sobre essa questão do novo, né? Lógico, na competência e abertura ao novo, mas em especial, né, o professor Robson colocou aqui no chat uma coisa interessante. Ele disse que das macrocompetências, essa seria a mais importante, né? Que estamos tendo que aprender sobre ela, especialmente por conta desse contexto, né, de pandemia.
E aí ele coloca alguma coisa com essa questão do erro mesmo que foi comentado, né? Então, as pessoas se abriram ao novo na medida em que, né, são aulas remotas, as pessoas tiveram que aprender uma série de coisas num curto espaço de tempo, né? Novas dinâmicas, novos tempos, novos espaços, para poder trabalhar também e lidar, né, com essa interação. Então, ele coloca sempre essa questão, né? Então, é um movimento contínuo, né, que precisa ser feito, né, como você colocou, 24 horas, mas ele coloca essa questão também, que é que você comente um pouquinho sobre essa questão agora relacionada, especialmente a esse contexto, né, da pandemia, da necessidade dessa abertura ao outro, né, e como que a pessoa pode se sentir em relação a isso, né. Muita gente se sente um pouco frustrada às vezes, né, acho que essa colocação também que foi feita aqui. Ele tem que aprender uma série de coisas, mas às vezes não se sente tão capaz, né? Então, como é que a gente consegue avançar um pouco mais nisso? Então, não sei se você pode comentar um pouquinho também. Vamos lá. Realmente, não é fácil a gente... esse momento que a gente vive, a gente teve que aprender tanta coisa, né? A gente se viu mergulhados, né, em questões tão novas e tão desconhecidas, e isso gerou um pouco, por exemplo, quando a gente teve que iniciar as nossas interações via ambiente virtual. Nossa, antes a gente fazia isso vez ou outra, de repente a gente foi realmente mergulhado. A gente ficava angustiado, né? Ai, não estou conseguindo abrir o Zoom, eu não sei como funciona o Google Classroom, quem pode me ajudar? E aí você olhava para o lado e teu filho estava na aula, teu companheiro está trabalhando também, quem pode me ajudar? Dava aquela angústia, você não conseguia, ou demorava para conseguir e se frustrava, mas olha tudo que a gente percorreu, né? A gente se abriu ao novo, realmente. A gente se propôs a olhar as oportunidades. A gente tem que começar a ver que os desafios são oportunidades de conhecimento, oportunidades da gente seguir, da gente ganhar contexto, da gente ganhar conhecimento e levar conhecimento. Então, quando eu falo que é gostoso, é claro que eu tenho os meus momentos de angústia. Por exemplo, eu estar aqui falando para muitas pessoas é desafiante. Meu coração está acelerado, eu estou aqui bem ansiosa. Mas eu quis viver isso. Eu acho que é bom a gente se desafiar também. A gente se olhar e falar, eu quero tentar. Pode ser que eu erre aqui? É bem provável. Eu gostaria muito de trazer todos os alinhamentos possíveis. Pode ser que eu deixe algum passar? Sim. Mas a gente precisa começar de algum lugar. Então, vamos começando aos pouquinhos. A gente vai fazendo um motorzinho, né? Eu falei que, por exemplo, a curiosidade para aprender é o motor do aprendizado. Então, vamos ligar esse motor. Tô com medo? Vou pesquisar. Vou pesquisar onde? Internet, com o meu par, vou pesquisar em livros. Então, a gente tem que lançar mão de ferramentas, sabe? Colocar nossa cabeça também para pensar. Eu pesquisei, aquilo não está fazendo tanto sentido, não serve muito para o meu contexto. Vou imaginar como que isso serviria para o meu contexto. Então, de que formas que eu posso fazer? A gente chama de... Vocês já devem ter ouvido falar e até praticado a chuva de ideias, né? Que é o brainstorm. Isso se chama pensamento divergente. A gente tem que deixar a nossa mente fluir. Deixa vir todo tipo de pensamento, sabe? Como que eu vou resolver esse problema? Eu vou ligar para o meu pai, eu vou jogar o computador no chão, eu vou ligar para um técnico, enfim, diferentes possibilidades. A gente tem que pensar em tudo. A do computador é brincadeira, mas a gente tem que deixar a nossa criatividade acontecer livremente, né? Claro que pensamentos e imaginação que agregue, e aí depois a gente faz o movimento do pensamento convergente.
que é quando a gente vai olhar assim, de tudo isso que eu pensei, o que é possível? E aí fazer a seleção dessas ideias. Então, abrir-se ao novo é um exercício, e é um exercício em partes. Eu acho que um conselho que eu daria seria para a gente ter calma para se abrir ao novo. É realmente um movimento. Como todas as competências socioemocionais, com as da macrocompetência abertura ao novo não são diferentes, a gente precisa. Ninguém nasce com elas. Então, a gente precisa entender que a gente está num caminho de desenvolvimento. Foi difícil a gente aprender a andar, foi difícil a gente aprender a falar, e foi um trabalho que foi indo. Tem vezes que a gente vai voltar um pouquinho para trás? Depende do momento, do que a gente está vivendo. A gente não pode desistir sempre de crescer. Quando a gente fala de curiosidade para aprender, por exemplo, a gente fala muito da criança, né? A criança busca, a criança não tem medo, a criança vai, ela é flexível. Então, a gente tem que ter também esse olhar. E aí, eu acho que esse medo, esse nosso receio, ele acaba passando, porque as coisas depois, quando você olha para trás, você fala, nossa, foi bacana esse movimento que eu fiz, olha tudo isso que eu caminhei, olha onde eu cheguei. Então, essa é a minha contribuição. Espero ter ajudado aí o professor. Super bacana, Malu. Muito obrigada mesmo. Olha, o pessoal está participando bastante, viu? Eu tenho mais perguntas aqui, né? Então, continuem contribuindo com a gente no chat. Nos conte aí um pouquinho, né, sobre essa macrocompetência abertura ao novo. Qual é a sua curiosidade de aprender alguma coisa? Qual é uma experiência com a sua imaginação criativa, né? O seu interesse artístico? Tudo isso faz parte, são habilidades aí dentro dessa macrocompetência, e ficaríamos muito felizes se vocês pudessem compartilhar conosco aqui no chat. A Maria Fernanda mandou um recadinho aqui para mim, que ela tem uma interação importante aqui, que é uma pergunta, né? Então, eu vou passar a palavra aqui para a Maria Fernanda, né, para que ela possa comentar um pouquinho aí do que foi colocado aqui também no chat. Fê, por favor. Obrigada, Taninha. Na verdade, eu queria trazer assim, achei interessante como a gente falando de abertura ao novo, o bate-papo, ele sempre, por mais voltas, né, que a gente deu, o bate-papo, ele sempre cai numa dificuldade nossa, que é sempre a questão de, mas eu me sinto temeroso, eu me sinto temerosa, né? Então, esse tema, ele sempre vem, é importante a gente poder falar dele, né? E aí, com as suas palavras, Malu, a professora Heloísa pede que nós te agradeçamos. Ela disse que ajudou muito poder te ouvir. E eu queria também trazer uma interação interessante da professora Andréia. Ela diz assim, a bem da verdade é que assim, o medo, ele é necessário, né? Mas, no fundo, se a gente não souber, se a gente não conseguir pensar um pouco sobre o nosso medo, entender de onde ele está vindo e o que a gente pode fazer para tentar amenizá-lo de alguma forma, o que pode acontecer é que isso resulte numa coisa, num problema até um pouco mais difícil, que é o comodismo. Então, o medo excessivo, muitas vezes, coloca a professora Andréa, ele pode nos levar para uma situação assim de absoluto comodismo, né? Eu queria passar novamente a palavra para você, Malu, para você comentar, então, essa fala que a professora Andréa traz para a gente no chat. Vamos lá. Muito legal, muito obrigada. Nossa, eu fico feliz por tantas interações no chat, pelo feedback da professora, até, se eu não me engano, desculpa se eu errar o nome, professora Heloísa, né? E até me lembrei de duas frases do Albert Einstein, né? Uma que é sobre o erro. Quem nunca errou, nunca experimentou nada de novo. Então, a gente erra para poder chegar mais longe, né? Para aprender mesmo. E outra que ele fala é assim, ele falou, né? Não tenho nenhum talento especial, eu sou apenas apaixonadamente curioso. Então,
A gente não precisa, como eu falei, da questão do ter alguma habilidade, ter nascido com alguma habilidade, a gente não precisa, a gente pode desenvolver, basta a gente ter curiosidade, basta a gente estar aberto a olhar as coisas com a lente da beleza, da sensibilidade, né? Então, tudo e todos têm o que nos ensinar. A gente que tem que olhar com esse olhar mesmo, com essa perspectiva de receber. Isso é muito bom. Eu tenho isso, gente. Olha, que modesta, mas é verdade. Eu tento praticar bastante. E, bom, o medo, realmente, ele gera o comodismo. E aí, como eu falei, a gente tem que fazer um exercício aí de analisar, né? Será que faz bem eu ser tão acomodado? Será que tá legal assim? Será que eu não quero ir mais longe? Como eu falei, né? Eu ponho a lente da beleza. Não significa que eu não tenha o que crescer. Claro que eu tenho. Nossa, eu tenho muito para avançar, gente, ainda bem. Então, quando eu fui convidada, por exemplo, para vir aqui, como eu falei para vocês, eu tive que me desafiar. Eu tive que sair do meu comodismo. Uma coisa é eu trocar com os meus colegas que eu já conheço, com os meus estudantes, né, com os meus alunos. Outra coisa é vir aqui falar para pessoas que eu não estou vendo nem a carinha. A pessoa pode estar falando, nada a ver o que ela está falando. Mas eu tive que sair porque eu quero conhecer mais. Hoje, escutando a Claudineia, a Karina, a Tânia, a Mafê e todos esses profissionais que têm trazido interações pelo chat, tanta coisa, eu vou sair daqui com muito mais conhecimento. Eu vou sair daqui com muito mais aprendizado, com muita coisa para trocar. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, sabe? Quando a gente fala de abrir-se ao novo, realmente escutar o outro, é aprender com o outro, é chegar em casa e falar assim, nossa, que legal isso que a pessoa falou, eu vou procurar saber mais sobre isso. E eu não só vou procurar saber mais sobre isso, como eu vou compartilhar com as outras pessoas. Então, gente, vocês imaginam, segunda-feira, bom, tem gente também me assistindo do Instituto, mas quem não pôde, eu vou querer contar para todo mundo. Nossa, sabe o que a Karina falou? Sabe o que a Claudineia falou? O Wilson, o Nilson? Eu vou contar para todo mundo. Então, é muito gostoso. A gente tem que se dar esse prazer. Dá medo, mas sair da zona de conforto também é bom. É aquilo que eu falei, quando você olha a caminhada, você vê, poxa vida, o quanto eu avancei, valeu muito a pena. É isso, eu passo a palavra. Muito bem, Malu, é isso mesmo. A gente compartilha aqui do mesmo sentimento, né? E é isso mesmo, a gente faz uma coisa nova, quer contar para todo mundo e já passa pelo aplicativo também para todo mundo. E muito, muito bacana, e é assim mesmo, né? Que eu acho que a gente aprende, compartilha, e quanto mais gente tem informação também, mais bacana. Então, continuando aí nessa linha da nossa troca, dessa nossa roda de conversa, dessas trocas de ideias aí que temos tido, vamos chamar mais um convidado, né, que vai abrilhantar aí a nossa roda de conversa sobre abertura ao novo, né? E vou chamar aqui o nosso educador, o professor Wilson, né? Então vamos fazer aquele nosso convite com a palavra o educador Wilson Gomes do Nascimento. Ele é professor coordenador da Escola Cirene de Oliveira Laé, da DE Norte 2, né? Muito bem-vindo, professor Will. Conte um pouquinho sobre como você trabalha, essa macrocompetência no seu dia a dia. O professor Will é um poeta. Oi. Oi, boa tarde. Tudo bom? Eu estou ouvindo aqui, né, as falas de vocês, todos aí você vai escrevendo, vendo meu, vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, não sei. A abertura das 5... nós temos 5 macrocompetências, né? Aí, como já foi falado, a questão da abertura ao novo é muito doido o negócio, porque assim, até o ano passado, o que era a zona de conforto? Zona de conforto é a minha casa. Eu chegar em casa, eu descansar, eu tô aqui, na minha zona de conforto. Hoje não é mais minha zona de conforto, porque vocês estão dentro do meu quarto agora comigo. Então, houve uma mudança
muito grande nessa questão, né? De você ter o quê? De você ter a curiosidade, de você querer aprender, de você ter essa questão. Como diz lá, com a palavra o educador. Aí a gente pensa assim, o educador é o professor? Não, porque você passou a conviver com os seus dentro da sua casa muito mais tempo que você não vivia antes da pandemia. Porque né, você acorda, você tomava café, você saía, sua esposa saía, deixava seu filho na escola e só se via no final da tarde. Hoje não. Todo mundo está junto e teve que aprender, teve que dar essa abertura ao novo. Eu, por exemplo, né, como a gente conversou nos outros encontros, eu vim do Nordeste. Né? Eu estudei no Ceará e quando eu cheguei aqui, que eu tive que me abrir ao novo, a olhar, eu vi o mundo dentro da escola, eu falei, caramba, é isso que eu quero realmente. E eu tive sempre a curiosidade de como é o funcionamento dentro de uma escola. E isso aconteceu. E você se mostrar como... Eu trabalho perto da minha casa, e se mostrar para os alunos, você como exemplo ali, para eles terem essa visão de abertura ao novo também, esse monte de coisas. Né? E a gente tem que ter sempre essa noção. Hoje, eu trabalho dentro de casa, eu não saio, porque eu estava comentando aqui um pouquinho antes, eu sou do grupo de risco. Né? E eu tenho que fazer todo o meu trabalho online, remoto. E eu não estou tendo esse contato. E eu tive que entender esse momento. Né? Que eu não vejo os meus pares do meu trabalho, eu não vejo os alunos, eu não vejo o pessoal da minha rua, eu não vejo ninguém. Mas não sou só eu. Todos nós tivemos que passar e aceitar essa abertura ao novo. Não só o professor, como o pai, o aluno, como o diretor, como a tia da limpeza, como o meu vizinho, todo mundo está passando por esse momento de abertura ao novo, né? Sobre essa macrocompetência. Então, uma coisa é certa, quando acabar essa pandemia e a gente voltar, né, nada será como antes, e espero que a grande maioria esteja aberta ao novo e consiga entender que nós vivemos 5 anos em um, e todo mundo teve que ser aberto ao novo, né? E essa abertura ao novo, só para eu acabar, é igual, eu sempre escrevi e sempre guardei, nunca postei. Alguns amigos, né? E a pandemia me fez eu me abrir ao novo. E o que eu fiz? Fiz um canal no YouTube e fiz um Instagram de poesias. E hoje eu posto minhas poesias lá. Isso foi uma abertura ao novo. Eu nunca me vi como poeta. Acho que até hoje nem me vejo. Mas tudo bem. Mas é bem por aí mesmo, né? Acho que eu só falo, não sei. Passo a palavra. Eu sou introspectivo, eu tenho vergonha. Olha, não diga isso, hein? Olha, o Will, ele é realmente poeta e educador, né? Ele escreve poesias muito bonitas, né? E realmente, ele fez uma mudança importante aí para a vida dele, né? Criou uma conta no Instagram e outras para fazer a escrita, né? Daquilo que vem no seu pensamento, no seu sentimento. Isso é muito louvável, muito importante e parabéns também, né? Então, eu agradeço a fala aí do nosso professor Will, né? Como eu disse, poeta e educador, e isso é realmente fantástico, né? Nós o parabenizamos aí pela iniciativa. Malu, eu queria comentar um pouquinho também que a gente nota na fala do Will, né? Uma curiosidade, né? E mesmo que eu adorei, né, o início da fala dele, né? Então eu estava na minha zona de conforto aqui, que era o meu quarto, e agora não é mais porque vocês estão aqui comigo, né? E é justamente isso, né? Estamos todos juntos o tempo todo, né? Conectados de alguma forma ou de outra. E ele demonstra que, ele, né, a partir disso, ele fez várias mudanças, pensou em algumas coisas e ele tinha aquela vontade com ele, né? De escrever, de tornar público aí aquilo que ele sente, os seus pensamentos como poesias. E aí eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho, né, realmente, porque é um encorajamento aí, né? Um encorajamento de si mesmo, né? Para que ele possa fazer tudo isso.
e também uma vontade de compartilhar esse novo, né? Esse mundo dele, né? Esse mundo novo também com outras pessoas, né? O que é bem legal. Então, antes de eu pedir para a Malu, né, concluir aí, comentar um pouquinho, então eu também gostaria de convidar você que nos assiste, tá? Para que você diga para nós um pouquinho também, tá? O que aconteceu na sua vida aí, nos últimos tempos especialmente, né, que é novo, que você aprendeu uma coisa nova, que você passou a realizar alguma coisa que antes você não fazia, mas tinha aí muita vontade em fazer, né? Qual foi a sua abertura para o novo, né? Nos conte, coloque aí no chat, né? A professora Maria Fernanda está nos acompanhando, uma fé, né? Como nós já temos aqui. E aí ela vai passar para a gente aí as suas contribuições e vai ser muito bacana. A Malu também vai poder comentar. Então, conte para nós aí o que você aprendeu que você também não sabia, qual foi a sua sensação, essa experiência. Então, conte para a gente e enriqueça também a nossa roda de conversa, tá bom? E passa a palavra aqui para a Malu, que ela possa comentar um pouquinho aí da experiência do Will. Vamos lá, Will, você arrasou, tá? Não parece que você é introspectivo, que você não estava assim com receio de falar para assim, para um público tão grande. Muito legal te escutar. Não sabia, né? A gente conversou pouco, mas da questão que você estudou no Ceará. Toda a minha admiração também para a rede do Ceará, assim como para São Paulo, nossos parceiros queridos. Will, primeiro, parabéns, eu acho lindo poesia e quem produz, então, eu acho incrível. Você realmente é muito aberto ao novo, né? Você levar as suas poesias para o Instagram, você levar as suas poesias para o YouTube, além de aquecer o coração dos outros, de levar conhecimento, de levar beleza, né? Então, você fala muito a sua fala traz muito de despertar o interesse artístico no outro. Com certeza você tem, né, essa visão, essa questão de manifestação, mas você também desperta no outro. E eu imagino que para escrever uma poesia, eu não consigo, tá, gente? Eu tentei muitas vezes, mas a minha era a da batatinha, ou, não sei, verão rima com climão. Olha só, era esse tipo de coisa. Mas eu imagino que para escrever poesia, você precisa ser super curioso, né? E crítico, e trabalhar muito a chuva de ideias. Então, assim, o seu relato vem recheado de abertura ao novo, de curiosidade para aprender, de imaginação criativa e do interesse artístico. E, além disso, e como a Tânia também destacou, foi muito legal a tua fala sobre a zona de conforto, que é a nossa casa, que era, né, a nossa casa. E aí você fala do nosso novo normal, que a nossa casa não é mais a nossa zona de conforto. A sala de aula, muitas vezes, como eu falei, né? Falar para os meus estudantes, para mim, era tranquilo. Era uma zona de conforto. Hoje eu estou aqui, já não é minha zona de conforto. E falar com os estudantes pelo computador, virtualmente, não é mais zona de conforto também, porque meu cachorro late, o vizinho grita, não sei, a mãe do menino abre o microfone sem querer, ele tem que sair no meio da aula. O nosso colega acessa o link errado sem querer e aparece na nossa aula. Acontece. E é desafiante. Mas a gente está aprendendo com tudo isso, né? Como você falou, conciliar casa, família, trabalho e outras tantas coisas que a gente tem, não é fácil. Mas eu acho que, em geral, a gente está tirando de letra, tá? A gente está indo muito bem, gente. Foi pouco tempo, porque, assim, parecem longos, 8 meses. Mas, gente, 8 meses para uma vida toda, a gente está, ó, nota 10, gente. Então, a gente está bem. Então, eu acho que é isso. Eu volto a falar do olhar do olhar sensível, do olhar flexível e da gente se acolher, sabe? Antes de acolher o outro, a gente também tem que aprender a se acolher. Eu erro, mas eu erro querendo acertar, provavelmente. E o que eu tiro de bom nisso?
E aí você traz da questão das famílias, né? Hoje a gente vê, e nós educadores aqui, a gente vê que as famílias, muitas famílias, acho que principalmente no início, mas talvez até hoje, elas se sentiram frustradas. Como que eu faço agora com o meu filho, com o meu sobrinho, com o meu neto, enfim, para ele aprender? Como que eu vou conseguir dar um suporte se eu não tenho a formação dos professores dele? E, e erraram, e acertaram, e tudo bem, sabe? A gente está tentando acertar a todo momento. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que pesquisar, eles tiveram que estudar junto, e aprender junto. Teve que lançar a mão de diferentes ferramentas para fazer com que aquela criança, aquele jovem, entendesse determinado conteúdo. Então, vamos pegar, por exemplo, o palitinho de sorvete, né? Vamos pegar a folha, vou colocar. Eu vi um vídeo que era para falar das cores, uma professora falando de educação infantil, falando sobre as cores. Então, ela colocou a mãe dela, a tia, a sobrinha, todo mundo para dançar com diferentes cores. Então, é isso, a gente vai lançando mão de ferramentas mesmo diferentes, e aí a gente depois reflete, fala, isso deu certo, isso não deu certo. A gente tem que ter a criticidade e a gente tem que ser persistente, aprender que a gente pode fazer de novo, né? A abertura ao novo, ela está relacionada a isso, a se permitir, a ir buscar. Eu errei, eu vou buscar como que eu posso acertar dessa vez, e eu vou errar de novo. Não falam que o Thomas Edison, ele antes de inventar a lâmpada, ele se equivocou não sei quantas vezes, 999, por exemplo. É isso, mas a gente não desiste, né? E a gente está indo bem. Então, Will, olha, eu amei tudo que você trouxe, porque realmente você deu concretude, né, para o que a gente está vivendo, porque está todo mundo vivendo e sentindo, e a importância da abertura ao novo para isso. E depois compartilha as poesias com a gente, o Instagram aí, o YouTube, eu quero conhecer, tá? Obrigada. Passo a palavra. Obrigada, Malu. O Will aqui também, né? Aqui no chat nós temos grandes interações e muita participação aqui no sentido de querer conhecer mesmo as poesias do Will, né? E em especial aqui também uma professora que compartilha também, né, dessa vontade, né, de ser escritor, de escrever, né? E até gostaria de falar também com o professor, né, para trocar ideias, conversar um pouquinho. E sobre isso, né, a gente retoma aí o nosso chat, né? Lembra a perguntinha que eu fiz? O que você aprendeu de novo aí nesses últimos meses, que foi uma experiência bem marcante, de alguma coisa muito diferente, né? Que você realmente não tinha feito, ainda não tinha começado, né? Então, vou pedir aqui para Maria Fernanda, para ela falar um pouquinho para a gente como é que anda o nosso chat, né? Fê, e aí, como é que estão as trocas aí de experiências aí no chat? Bem legal, viu, gente? Acho que, assim, todos nós, em alguma medida, em um maior ou menor grau, experimentamos a abertura ao novo no decorrer, assim, né, desse ano. Talvez em alguns momentos mais, em outros menos, mas o fato é que todos nós estamos, assim, cotidianamente experimentando isso, né? No decorrer desse ano. E aí, os professores se animaram também para contar um pouquinho de como tem sido abrir-se ao novo no decorrer desse ano na vida deles, né? Então, a professora Graziella disse assim, nesse ano eu comecei a trabalhar numa escola PEI, o que já foi bem desafiador, já foi bem novo para mim, eu nunca tinha tido essa experiência anteriormente, e como se não bastasse, eu também comecei a fazer um curso em EAD, que também nunca tinha feito e que, então, essas novas experiências, né, que a professora Graziella vai vivenciando. Também outra professora que começou esse ano a trabalhar em escola PEI, portanto, está vivenciando uma experiência nova, é a Pro Renata.
A Pro Viviane diz assim, olha, esse ano foi bem peculiar, porque eu descobri que eu tenho competências e habilidades que eu nem imaginava que eu tinha ou que eu podia vir a desenvolver, né? Então, é bem interessante quando a gente olha para si mesmo, né? E consegue ver como que a gente vai traçando, trilhando o nosso percurso, né? Nessa abertura ao novo, com dificuldades, com obstáculos, mas que de uma forma ou de outra, no final, todo mundo consegue, né? Chegar a fazer essa caminhada. E aí eu queria, olha, Will, a Tânia trouxe que o pessoal ficou interessado, né, nas suas poesias, e eu queria te perguntar se você se sentiria à vontade para passar para o pessoal o seu Instagram. Tem bastante gente pedindo. Oi, pode ser. Se quiserem, pode ser. Pode passar, Will. Arroba poesias underline do underline Will com 2 L's. Tá? Eu acho que é isso aí. Se entrar, vai ter escrito lá, Poesias do Will. Arroba poesias underline do underline Will com 2 L's. Muito obrigado. As contribuições aqui do chat, né, têm sido muito interessantes mesmo. Então, o pessoal tem agradecido, perguntado bastante. Até o nome também da nossa convidada, né, especialista do Instituto Ayrton Senna, nós a chamamos de Malu aqui durante a transmissão, mas é Maria Lúcia, tá? O nome dela. Maria Lúcia Votorando, né, se não me engano. Então, a gente vai continuar aqui com a nossa apresentação, né? Agradeço ao Will, agradeço também a Malu, a Maria Fernanda, tá? Mas chamo aqui também para a nossa roda de conversa alguém também para fazer parte aí, conversar um pouquinho, falar um pouco conosco a respeito aí da sua experiência com a macrocompetência, a abertura ao novo, tá? E antes da gente iniciar e eu poder chamar esse convidado especial também, que também é um servidor nosso, né, um profissional da educação, então aproveito também para deixar aqui com a Maria Fernanda, né, um recadinho para que vocês também tragam contribuições para o chat, tá? E uma pergunta. Como que vocês aí que nos acompanham aí no chat, vocês conseguem lidar, né, com os seus erros e com os erros dos outros, né? Quando a gente fala dessa macrocompetência abertura ao novo, então será que esse erro é, na verdade, erro mesmo ou será uma nova forma de realizar alguma coisa, né? O que a gente entende sobre isso e como é que vocês lidam com isso? Então, vou pedir para que vocês coloquem as suas contribuições aí no chat também, tá? Para que a Maria Fernanda possa trazer para nós aí no nosso retorno. Enquanto isso, eu chamo aqui para contribuir com a nossa roda de conversa, tá? Enquanto vocês colocam aí as contribuições no chat, o vídeo de mais uma colega de trabalho, tá? Que traz a sua visão também sobre a abertura ao novo. E com a palavra, o educador Newton César José Zumba, ele é professor de Educação Física, da Escola Professor José Benedito Gonçalves, né? Da DE de Itu. Olá, hoje estou aqui para falar com vocês sobre a macrocompetência socioemocional, abertura ao novo, e como ela está presente nos meus trabalhos com os alunos. Mas antes, eu vou me apresentar e contar um pouquinho da minha história para vocês. Meu nome é Newton, sou professor de Educação Física há 21 anos e há 15 anos trabalho como professor efetivo da Escola Estadual Professor José Benedito Gonçalves, na cidade de Salto, pertencente à Diretoria de Ensino de Itu. Escolhi essa profissão porque ainda nos meus tempos de adolescência tive um professor de Educação Física que me inspirava com as suas aulas envolventes e dinâmicas. Quando eu fazia a faculdade de Educação Física, 2 frases me chamaram a atenção. A primeira dizia que para ser um bom profissional de Educação Física, não adiantava apenas gostar de esportes, tinha que, acima de tudo, gostar de pessoas. E a segunda dizia que o bom profissional de Educação Física não deveria apenas trabalhar com o físico, mas também com a mente. Essas 2 frases eu carrego sempre comigo, e quando me formei, a minha primeira experiência foi numa entidade filantrópica que trabalha com crianças menos favorecidas economicamente e também no programa Escola da Família. Esses 2 trabalhos foram muito importantes porque me deram um grande suporte profissional, humano, familiar e possibilitou que eu pudesse desenvolver
essas competências socioemocionais, de estar sempre aberto ao novo, já que eu trabalhava sempre com um projeto inovador. Quando em 2006 me efetivei na escola onde estou até hoje, eu aproveitei a oportunidade para fazer valer as minhas experiências anteriores e também os ensinamentos do professor Roberto Dutra, né, que tanto me inspirou a seguir essa profissão. A escola já trabalhava com diversos projetos e eu aproveitei a oportunidade para criar também outros, né? E porque eu gosto muito de criar, de trabalhar com o novo, né? E até o pessoal lá na escola brinca comigo, né? Eles falam assim: "Ih, lá vem o professor Newton, não inventa, professor". Mas é muito gratificante trabalhar em equipe. Em 2016 surgiu a oportunidade de trabalhar no núcleo pedagógico da diretoria de ensino de Itu, na função de PCNP, onde aprendi muito e troquei muitas experiências com diversas pessoas. E lá estudando sobre competências socioemocionais, descobri que trabalhava essas competências em minhas aulas. Nesse período eu aproveitei a oportunidade para concluir o meu curso de pós-graduação em Educação Especial e também concluir o meu curso de Pedagogia. Em 2018 recebi um convite para retornar para minha escola, mas dessa vez para ser vice-diretor. Então o convite foi aceito e foram 2 anos muito gratificantes e de uma rica experiência. Em 2020, por opção própria, eu resolvi voltar a dar aulas de educação física e poder conviver mais de perto com os alunos, até começar toda essa pandemia que nós estamos vivenciando. Então foi preciso se reinventar, se planejar, se abrir para novos desafios e surpreender, não apenas os alunos, mas também seus familiares, com aulas dinâmicas, envolventes e sem deixar de lado o emocional de todos. Posso dizer que foi preciso um grande trabalho de toda a equipe da escola para garantir aos alunos, mesmo à distância, uma educação de qualidade, né? E o desejo de manter o vínculo afetivo desses alunos com a escola. Então, para motivar os alunos e despertar o interesse e a curiosidade para aprender, além das aulas de educação física enviadas semanalmente, foram realizados diversos projetos envolvendo os alunos e seus familiares, como show de talentos, festa junina virtual, roleta socioemocional, onde as famílias puderam dar uma pausa na correria do dia a dia para se conhecerem e se relacionarem melhor. O calendário socioemocional entregue mensalmente com frases positivas diárias e também outras atividades que trabalham com emoções e sentimentos. E foi muito gratificante ver tudo isso acontecendo através de relatos, fotos e vídeos recebidos dos alunos. Gostaria de finalizar dizendo que trabalhar com as competências socioemocionais são importantes e necessárias, principalmente nos dias de hoje, e dizer que sim, que na nossa profissão temos que gostar de pessoas, que temos sim que cuidar das nossas emoções e que temos sim que estar aberto ao novo, e que o trabalho em equipe faz toda a diferença. Obrigado e um grande abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, professor Newton. Obrigada pela participação. Né? O professor Newton tem um fã-clube aqui muito grande, né? Nós podemos perceber aqui pelo chat, né? E eu gostaria também de conversar um pouquinho com a Malu sobre o depoimento também do professor Newton, né? Professor de Educação Física, muito querido aqui, né? Já foi PCNP também, então aqui no chat a gente tem muitas pessoas parabenizando o trabalho que ele realizava, né? Ou vem realizando também, então parabéns mais uma vez. E eu gostaria de conversar um pouquinho, né, que a gente percebe aí na fala do professor Newton que ele gosta de criar coisas novas, né, que ele se engaja em novos projetos, né. Então, mesmo que pareçam desafiadores, né, de maneira geral ele gosta de participar, ele gosta de estar dentro dessas novidades, digamos assim, né. E é bastante conhecido na escola, pelos colegas, né. E dentro dessa característica, o que você pode falar um pouquinho para nós? É uma característica bem bacana, não é? O que você pode contar um pouquinho? Muito legal. Nossa, Newton, eu anotei tanta coisa que você falou. Nossa, que rico o seu depoimento. Obrigada, muito legal mesmo escutar. Você traz muito da importância das competências socioemocionais, né? A gente pôde ver agora nesse tempo de pandemia como a gente fala há tanto tempo, né, da importância de olhar para o cognitivo e para o socioemocional, e aí no seu relato você deixar claro isso, quanto é importante, e por sorte agora nessa época da pandemia a gente viu que realmente é bastante importante isso, né? Espero que agora
o nosso caminho de educação seja esse. Olhando assim, em especial para o que você trouxe, Nilson, sobre essa sua imaginação criativa que todo mundo fala. Lá vem o Newton. Ah, eu falei Nilson, desculpa, Newton. Newton, quando você fala disso, né? Lá vem o Newton e tal. Isso é muito legal. Você está tirando todo mundo da zona de conforto, né? Você está colocando todo mundo para se abrir ao novo. Então, eu imagino que a sua imaginação criativa é super ativa, né? E isso é muito bom para interagir. Você fala tanto da interação com os outros, né? Da importância de trabalhar em time, numa equipe, e de olhar para o outro. Você com certeza inspira. Com certeza você deve inspirar muitas pessoas, as pessoas com que você trabalha, os estudantes, né? As pessoas à sua volta, como mostra o próprio chat que a Tânia falou. Então, eu gostaria de participar aí desses momentos, Newton, que você traz aí, que você traz as suas invenções. E para isso, acredito que você também tenha que pesquisar muito, né? Que você precisa se aprofundar em diferentes conhecimentos, até quando você fala das suas inspirações e de que você gosta de trabalhar com outro. Imagino que você se inspire também nos seus colegas, assim como você se inspirou no seu professor, né? Então, o seu relato, ele fala muito sobre abertura ao novo, ele é muito legal. Eu poderia ficar muito tempo aqui falando dele, que vocês já perceberam que eu sou tagarela, né? Passo a palavra, Tânia. Imagina, Malu, realmente. A participação do Nilton foi bem bacana, né? Assim como da Claudineia, da Karina, né? Então o pessoal tem participado bastante aqui da interação, né? O pessoal tem elogiado bastante, né? Como professor nas aulas, né? E também como profissional aí da diretoria. Eu gostaria de conversar um pouquinho com a Maria Fernanda, né? E aí ver com a Fê, né? Se a gente tem algumas novidades aí também no nosso chat, né? Como é que estão as interações. Eu também estou acompanhando um pouquinho aqui, né? E aí pedindo para que vocês entrem, né? E respondam para nós, né? Lembra, a pergunta foi sobre as experiências, né? O que vocês fizeram de novo ou aprenderam, né? Durante esse período, os últimos meses aí, né? Conte para nós, né? A sua experiência, o que vocês sentiram, a sensação que isso trouxe para vocês, né? Então é muito importante a participação de vocês aí também no nosso chat, tá bom? Então vou conversar um pouquinho com a Fê, né, Fê? E aí, como é que estão as interações? Vamos lá, gente. Tá muito legal, tá super interessante acompanhar o chat, os professores vão se envolvendo, né, na fala de cada um de vocês. Isso é muito bacana, porque a gente vê que a fala vai penetrando, né? Em mim também, que estou acompanhando, estou pensando assim sobre mim mesma, está sendo super interessante. A professora Ana Luísa relembrou agora há pouco no chat a importância das falas da Claudineia e da Karina, né? Que de alguma forma reverberaram bastante para ela, né? E assim, o que os professores estão trazendo agora é o seguinte: em um momento em que a gente já possa pensar, né, e se considerar vivenciando uma pós-pandemia, né, em que nós já estejamos vivendo em uma situação de maior regularidade ou, digamos assim, de uma concepção de uma volta à normalidade da forma como a gente a conhecia, né, antes da pandemia. Então, os professores estão trazendo assim no chat que uma das coisas que eles imaginam que vão aparecer de mais diferente no momento da sala de aula vai ser o trabalho com atividades diferenciadas, o trabalho com projetos, inclusive mobilizando essas competências, essas tecnologias que foram sendo aprendidas e adquiridas ao longo da pandemia e que, às vezes, muitas vezes, né, antes da pandemia, com as quais a gente não tinha tanta familiaridade, né? Então, o que os professores trazem no chat é que um dos efeitos, né, dessa abertura ao novo que a gente vem vivenciando é que ela vai aparecer com mais intensidade, com mais força, no momento em que a gente retomar a convivência, né, física, os encontros, né, presenciais nas escolas. Essa é uma fala interessante, né, dos professores. Passo a palavra para você, Taninha. Ok, Fê.
Então, eu também vou passar um pouquinho a palavra para a Malu, né, para que ela possa comentar um pouquinho do que a Fernanda trouxe, né, das nossas interações aí do chat. E, na sequência, também tem duas perguntinhas aqui que foram colocadas, que eu acho que seria interessante também poder fazer esse comentário. Então, Malu, passa a palavra para você. Eu vou tentar ser sucinta aqui. A gente costuma falar que agora a gente vai fazer uma volta ao novo, né? Não existe aquela frase, como é que é? De quem? Não me lembro agora quem que falou, mas sobre nenhuma pessoa se banha 2 vezes no mesmo rio, né? Então, acho que isso mais do que nunca ficou claro para a gente. A gente vai voltar para a escola, a gente vai voltar para o nosso ambiente amado, mas não vai ser o mesmo. É uma volta ao novo. E como que a gente vai fazer essa volta ao novo? Então, a gente vai precisar, além de todas as questões sanitárias e de cuidados, essa volta progressiva, enfim, tudo isso que a gente vai ter, todas essas questões sanitárias e organizacionais, a gente vai precisar ter atividades diferenciadas mesmo de acolhimento, né? A gente precisa considerar quando esse estudante estiver voltando para a escola, quando a gente estiver voltando para a escola, toda a equipe escolar, toda a comunidade escolar estiver retornando, que ela passou por um momento muito difícil, né? Que ela teve desafios. Algumas pessoas podem ter perdido entes queridos, pode ter passado por momentos difíceis de questão de saúde, não necessariamente ligado ao vírus. E aí acolher, olhando para a abertura ao novo, é muito importante. Por exemplo, promovendo rodas de conversa, promovendo teatro, né? Momento de música, momentos de expressão nas suas mais diferentes formas, sabe? De manifestação. Eu gosto muito dos multiletramentos, eu já falei algumas vezes aqui. Então, usar dos multiletramentos e usar do acolhimento, né? De entender essas pessoas, de imaginar possibilidades de acolhê-los todos. Então, eu acho que essas serão as atividades que vão ser diferentes, né? Que vão ser os diferenciais. Receber esse estudante, mostrar para ele que o que ele vivenciou fez parte de um momento difícil, mas também faz parte dele, de que a escola é um lugar de acolhimento, a escola é um lugar de troca, de protagonismo, que todo mundo tem voz, que todo mundo tem vez, que é um lugar de compartilhamento, de aprendizado com o outro também, além do que traz os livros, né, do que a gente traz de teoria, e eu sinto que esse é o caminho agora que a gente vai percorrer. Como eu falei para o Newton, né, as competências socioemocionais agora elas se mostraram muito importantes, e a ideia é que elas sigam par e passo também com as competências cognitivas. É isso, passo a palavra. Muito bacana também, Malu. Eu vou voltar aqui, né, que eu falei que tinha 2 perguntinhas, né? Então, uma eu gostaria que você pudesse comentar um pouquinho sobre como é que a gente encara o erro, né? Entendendo ele como algo que faz parte da vida, do nosso processo de aprendizagem, né? E pensando no nosso contexto escolar, de fato, é por onde a gente caminha, né? É o que calibra, na verdade, as nossas práticas. E é fundamental também para que a gente se abra para esse novo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão aí do erro, né? De como que a gente aceita ou lidar com ele. E também a questão de ser tão exigente também, né? Tão exigente comigo e tão exigente com o outro, né? Como é que eu não sou tão exigente assim? Porque às vezes eu tenho a ideia de que eu quero uma abertura ao novo, que a pessoa compreenda e participe das coisas, mas às vezes é o tempo dela, como é que eu lido com isso, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, essa questão, na verdade, do erro, né, como algo que faz parte do aprendizado, e essa questão aí da gente não ser tão exigente, né? Essa exigência que a gente tem com a gente e a exigência que a gente tem também com as outras pessoas, né? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouquinho também.
Legal, vamos lá. A questão da gente aceitar o outro está relacionado à criticidade, né? No caso, quando a gente fala de abertura ao novo. A gente tem que entender que cada pessoa tem, e aí agora eu estou falando das competências socioemocionais como um todo, né? De todas as competências, porque elas estão entrelaçadas. A gente costuma falar separadamente de cada uma delas, mas elas vão se cruzando, né? Então, as competências, elas trazem à tona que cada pessoa é diferente da outra. Cada um tem a sua bagagem. E aí, eu não preciso pensar igual ao outro. Eu não preciso fazer as mesmas coisas que o outro, mas eu preciso escutá-lo. Então, eu tenho que estar aberto a escutar o outro. E eu tenho que estar aberto também a mudar de opinião. Quando eu vou conversar com alguém, eu não posso ir com a minha verdade como absoluta. Eu posso ir com a minha verdade, mas eu tenho que estar aberto a entender o que o outro traz. E a entender que essa pessoa, ela tem todo um conhecimento construído já. Não importa se é uma criança ou se é uma pessoa com mais idade. Todo mundo tem uma bagagem, né? Ela vem de uma família, ela vem de uma comunidade, ela vem de algum contexto. Então, estar aberto ao novo, estar aberto a criar conhecimento e a compartilhar conhecimento, é ter essa criticidade, é ter saber dessa importância de que cada um tem a sua verdade, de que é possível eu discutir com o outro, que eu vou pesquisar, de repente, o que a pessoa falou, eu não preciso na hora falar concordo com você ou não concordo com você, mas eu preciso aprender a respeitar. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer. Hoje a gente vê, né, em especial, o quanto algumas pessoas estão intolerantes. Isso não é bacana, né? A gente se incomoda um pouco com isso. Então, vamos vamos aprender a se expressar, né? A mostrar a nossa verdade, usar da comunicação clara, né? Saber se expressar é muito importante. E isso daí está muito relacionado, fortemente relacionado a abrir-se ao novo, a entender o outro, a entender como o outro se expressa, diferentes maneiras de se expressar. Se a pessoa não está entendendo como eu estou falando, eu posso me expressar de uma outra maneira, né? Por poesia, por exemplo. Então, isso é muito importante, em especial nesse momento. E quando a gente fala do erro, a gente já falou um tanto aqui, né? Mas a gente precisa começar a lidar melhor com o erro, com os nossos erros e os dos outros. Ver como uma maneira de crescimento, né? Quando a gente, por exemplo, o nosso estudante, né? Tudo bem você ter errado. Vamos olhar para onde? Então, precisa passar por esse momento de reflexão. Aonde eu errei, né? Em que momento que eu errei? E como que eu posso... quais caminhos que eu posso seguir? Se eu não entendi dessa maneira, de que outras maneiras eu entenderia ou eu acertaria, né? Eu conseguiria chegar um pouco mais longe? Eu posso pesquisar? Eu posso conversar com o meu par? Eu posso trocar? Eu posso ir num livro? Enfim, aonde que eu encontro? Então, o erro, ele precisa ser visto como uma oportunidade, e ele está muito relacionado à curiosidade para aprender, para ir atrás daquilo que você gostaria de caminhar e de imaginar possibilidades. Então, também é muito relacionado à imaginação criativa. Sim. Malu, eu gostaria de agradecer bastante a sua participação aí conosco, né, na nossa roda de conversa, Abertura ao Novo. Né? Agradecer bastante a participação também dos nossos convidados, né? Como dissemos, estamos chegando ao final da nossa quarta roda de conversa, né?
E, mais uma vez, agradeço imensamente a participação dos nossos convidados, que toparam compartilhar suas experiências e histórias. A Malu do IAS, né, que é ótima, uma gentileza de pessoa, por nos ajudar aí na reflexão sobre essa importante macrocompetência. O professor Will, né, o nosso educador e poeta. A professora Claudineia, com a sua experiência, também muito amável. O professor Newton, também muito querido, né, pelos seus colegas e também por nós aqui. A professora Karina, né, a dona do sorriso, né, maravilhosa, muito simpática também, a diretora do Núcleo de Pessoal, né, de Administração e Pessoal, a equipe do Centro de Mídia que nos acompanha e nos apoia aí nessa transmissão, a equipe DEFAP, né, a professora Maria Fernanda, e você que nos acompanhou até aqui, enriqueceu a nossa roda de conversa, participando, enviando comentários e perguntas. E para finalizar aí o nosso encontro, da nossa roda de conversa sobre abertura ao novo, né, a gente traz para vocês um pensamento do Buda que diz o seguinte: para inspirar, quando duas pessoas trocam pães, cada uma volta com um pão, mas quando trocam ideias, todas voltam com pelo menos 2 ideias, tá bom? Então, deixo a vocês aí um ótimo retorno, né, para todos, e até a próxima roda de conversa, pessoal, tá bom? Muito obrigada aí pela presença de todos. Até mais.